Nosso assunto hoje é sobre o Saúde Caixa e trouxemos aqui para falar para todos nós nada menos do que o senhor Emerson, que já foi gerente nacional da área e que tem muita coisa boa para nos explicar e nos trazer de novidade. Fala, Emerson. Bom, saudações a todas e a todos. Presidente Maurício, muito obrigado aí pela apresentação, pela deferência. É uma oportunidade extremamente prazerosa, né, estar falando com todos vocês, né, dentro dessa semana riquíssima, cheia de novidades, cheia de atrações e que, pelos retornos que nós estamos tendo, a EA está de parabéns, a diretoria, o presidente, com apoio incondicional em tudo aquilo que está acontecendo. O objetivo do encontro hoje, igualzinho está na agenda e está na chamada, ele trata do Saúde Caixa na prática. Existia uma intenção anterior, que nós teríamos inclusive a presença de pessoas da Caixa Econômica Federal para tratar do assunto, mas por contingências, intercorrências, isso não foi possível e nós decidimos adotar um outro formato, uma outra maneira de tratar do assunto, que inclusive tem trazido muita ansiedade, criado muitas expectativas em relação ao que tem acontecido. Então nós vamos falar um pouquinho, minimamente, a respeito dessa questão da prática, do Saúde Caixa na prática, e no final nós vamos falar, já vai estar disponibilizado no site da EA, né, uma apresentação bem simples, bem objetiva, que visa colocar em um local só todas as informações necessárias que você associada precisam para poder lidar com o assunto Saúde Caixa diante de qualquer necessidade. Por exemplo, preciso de pedir um reembolso, aonde ir, como fazer, com quem conversar. Eu preciso de uma solicitação de autorização prévia para um determinado procedimento, um exame, uma cirurgia, como fazer isso? Vai estar lá no site explicando. Como lidar com a questão da minha carteira que venceu, como pegar uma segunda via. Quer dizer, situações práticas. Esse era o objetivo e ainda continua sendo a partir do instante em que as informações vão estar disponibilizadas. O outro assunto, né, já discutido aqui na diretoria e com o andar do que vem acontecendo na semana, extremamente rica, né, novamente, como eu já disse, é a gente fazer uma abordagem, né, um histórico, ainda que de forma sintetizada, do que é que vem acontecendo praticamente desde a assinatura do acordo coletivo no ano passado, o acordo coletivo de 2020-2022, especificamente sobre o tema Saúde Caixa. Bom, diante disso daí, com a assinatura do acordo, dentro do que estava já discutido e previsto, para o início do ano de 2021, que a gente começou, haveria, como está acontecendo e aconteceu no Brasil todo, para todos os assistidos do plano de saúde, ou todos os participantes do plano de saúde, principalmente a majoração em relação à mensalidade que é paga, majoração em relação à coparticipação de 20% para 30%, com outras alterações de não cobrança de internação, tratamentos oncológicos e etc. O percentual de participação da Caixa e dos participantes do plano, que ficou assustado para o ano, né, para entrar em vigor a partir do ano que vem, motivado pela CGPAR 23, que veio em 2018. Então, é muita coisa acontecendo. Bom, foi assinado o acordo coletivo, previsão de 1º de janeiro os valores estarem majorados, e como lidar com uma situação extremamente desfavorável dessa situação, em especial para os aposentados que não têm uma representação legitimada no aspecto legal para discutir com a Caixa Econômica Federal quais são os direitos que eles têm em relação ao plano de saúde, reconhecidamente, pelo menos, né, naquilo que é possível conversar na área jurídica com as pessoas que, né, lidam com o assunto, como um direito adquirido, principalmente dos admitidos, né, na Caixa e que se aposentaram até 31 de agosto de 2018. Bom, diante disso, diversas lives aconteceram no ano passado, iniciaram aí lá para o mês de março, abril. FENAG fez live, divulgou o assunto,
A FENAI, eu não tenho certeza, mas parece que o assunto foi discutido internamente. A APCF fez encontros, né, nos ambientes dela, pelo menos aqui em Minas Gerais, discutiram isso, ingressaram na justiça, semelhante o que a FENACEF tratou de cuidar, tratou de se compromissar e fazer a divulgação e colher, né, a opinião e a participação de todas as associações de economiários aposentados no Brasil por adesão à iniciativa de ingressar na Justiça para que se tenha o Saúde Caixa como direito adquirido, reconhecido como direito adquirido e fazendo valer todas as características existentes, né, no já dito, repetido Manual Normativo da Caixa Econômica Federal, o RH de Recursos Humanos 070, que é, vamos dizer assim, onde a gente encontra as premissas de regramento, de funcionamento do plano nos diversos aspectos. Então, o que é que se busca? Manutenção do Saúde Caixa na forma como ele existia, definido e regrado pelo MNRH 070, manutenção da estrutura do modelo de custeio, 70% para a Caixa, 30% para os empregados, limite de contribuição, né, por grupo familiar em 2% da remuneração básica, mas com a participação de 20%, independentemente do tipo de tratamento, a manutenção, sim, da isenção de participação e de outros custos para determinado tipo de adoecimento ou determinado tipo de tratamento, como era e como é para o caso de oncologia, como é para AIDS, DST, não DST, a AIDS especificamente, e algumas outras, transplantes em algumas situações específicas. Bom, como o acordo coletivo foi negociado em bases, em formas que não atendia, a princípio, aquilo que era anseio dos empregados da ativa, muito menos aos empregados, ex-empregados Caixa Econômica Federal, hoje aposentados, em especial pela ausência de uma representação legal e que pudesse discutir de uma forma mais equânime, de uma forma mais justa, de uma forma mais argumentativa, o que significa o plano e qual é o impacto de todas as alterações que estavam sendo propostas e foram implementadas a partir de 1º de janeiro. Bom, diante disso daí, né, resgatando rapidamente o que foi dito aqui, a FENACEF procurou um escritório de advocacia que é já conhecido, já divulgado amplamente aí nas mídias sociais, a Ferreira Borges, e a AEA-MG, por adesão, como as diversas outras associações fizeram, ingressou, autorizou a entrada, né, na Justiça, e isso foi feito, né, no final do mês de dezembro, no meados do mês de dezembro, no dia 18, às vésperas, né, do recesso judiciário. E é o seguinte, o que a gente estava falando especificamente, muito tem se dito, falado, perguntado, rede social, questionado, não era obrigatório uma Assembleia Geral extraordinária ou uma Assembleia Geral para que se autorizasse o início da ação? Sim, ela é uma exigência, ela é um requisito legal, principalmente para esses casos de uma ação civil coletiva, com a AEA representando os seus associados. O que aconteceu especificamente a AEA vai entrar com a ação, essa ação tem como requisito uma Assembleia Geral, mas busca-se neste instante, lá, 18 de dezembro, a obtenção de uma tutela de urgência, da interrupção, né, do objetivo de, em 1º de janeiro de 2021, acontecer a alteração com majoração de contribuição mensal, com majoração de coparticipação, com mudança no regramento. Então, essa urgência, ou esse objetivo de se obter uma tutela, uma liminar, para que a Caixa Econômica Federal não implementasse as mudanças conforme definidas no acordo coletivo e agendadas para 1º de janeiro, essa situação contingencial, ela não exige previamente uma Assembleia Geral Extraordinária, onde os associados farão, né, a votação, se sim ou não. Isso da Assembleia Geral está acontecendo hoje, dia que esse vídeo está saindo. Foi divulgado, tem um edital, a AEA-MG soltou diversos informes, inclusive um ontem especial, colocando o link. A Assembleia, nesse momento que vocês estão vendo, né, vendo essa gravação, está acontecendo.
ela é um requisito essencial para que a ação tenha curso. Agora, para o objetivo inicial, que era a obtenção de uma liminar, ela não era um requisito essencial ou determinante. Tanto é que a ação ingressou na justiça, foi julgada durante o período de recesso, a juíza da 28ª Vara em Belo Horizonte, a doutora Silene, concedeu a tutela de urgência, alcançando a Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Bom, colocou, a Caixa não poderia fazer a majoração dos valores para essas 3 associações, ou os associados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Como poderia, tá esperado já, a Caixa recorreu da decisão da 28ª Vara de Trabalho, entrou com recurso, e esse recurso foi provido de maneira parcial pela juíza de plantão da 26ª Vara. A gente tem aqui, a gente tem um documento, está aqui, a EA recebeu como, óbvio, parte autora do processo. E o que aconteceu? Houve o acatamento parcial, como foi dito, mas foi mantida a liminar, foi mantida a tutela de urgência para todos os associados de Minas Gerais, associados da Associação dos Economiários Aposentados de Minas Gerais. A Caixa, entre as alegações dela, falou que o juízo de Belo Horizonte não tinha competência para poder conceder uma liminar para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. Daí foi mantida a liminar para Minas Gerais, mantida a audiência para o dia 22 de fevereiro para prosseguimento da ação. Neste momento do prosseguimento da ação e diversos outros feitos que virão, são consequência natural do processo, nós vamos precisar de apresentar o referendo da Assembleia Geral, que está sendo realizada hoje, não no dia da gravação, mas no dia que esse vídeo está sendo apresentado a todos vocês, de acordo com o cronograma da agenda. De acordo com o resultado da Assembleia Geral, vai ser repassado para os advogados, que levarão isso daí como uma peça integrante do processo, e aí o curso é normal. Então, o outro assunto que é importante também a gente apresentar, que foi motivo de algumas discussões e um motivo prazeroso para a EA aqui, que a gente lidou e trabalhou muito, principalmente no final do mês de dezembro, início do mês de janeiro, e imagina e deseja continuar com isso daí até o dia 12 de março, que é uma outra data limite e muito importante, é que, como a ação teve uma característica de urgência com o objetivo de obtenção de liminar, todas as informações que nós recebemos, os diversos contatos com a FENASSEF, que capitaneia o processo e a relação direta com o escritório de advocacia, é que todos os associados da AEA até o dia 18 e que o fizessem, que se tornassem associados até a data do dia 20 de janeiro de 2021, ingressariam na ação de acordo com as datas em que elas fossem marcadas pela Justiça. O que aconteceu é que o objetivo foi alcançado, que é a obtenção da liminar, e a relação foi entregue à FENASSEF para ser entregue aos advogados para fazer parte do processo, mas se torna, a partir de um determinado momento em que a análise e julgamento é exclusividade do juiz que está lidando com a causa, o acatamento ou não do benefício da liminar para as pessoas que vieram a se associar depois. A probabilidade disso daí é grande, porque o objetivo da liminar ele é contingencial, ele é diferente da inicial, e além disso, sem uma incógnita com relação à marcação do início do processo em termos de audiência. Como a gente tem informação de algumas justiças do trabalho no Brasil, que estão marcando o início do processo da audiência a partir de 2022. Certamente, os advogados que estão lidando com a causa vão entrar com algum tipo de recurso, tentar fazer com que isso daí se acelere, mas não é o caso. A gente está tratando especificamente aqui de Minas Gerais, e que bom que Minas Gerais pode servir como uma referência para as diversas outras justiças do trabalho, não só pelo êxito alcançado com a EA Minas Gerais,
como também já conhecido, amplamente divulgado, bom, já conhecido talvez seja uma pretensão da nossa parte, mas que foi muito divulgado essa semana nas mídias sociais, dar os parabéns para a APCF-MG, que conseguiu também, né, a mesma condição. Foi concedida uma liminar para que se sustasse todas as alterações, né, promovidas ou desejadas pela Caixa Econômica Federal em relação ao plano de saúde. Saúde Caixa. Então, voltando à questão da data. Independentemente do acatamento ou não pela Justiça, né, da relação dos novos associados, né, a partir do dia 18, 19, 20, 21 de dezembro, para ingressar, né, neste momento com o benefício da liminar, já está sendo preparada e vai ser ingressada, né, na Justiça, agora especificamente em Minas Gerais e só para a EA-MG, diante, né, do provimento parcial ao recurso apresentado pela Caixa, é uma nova ação, mas é uma nova ação que apresenta o mesmo pedido, a mesma reivindicação, a mesma tese, o mesmo conteúdo e agora, né, robusta com base na liminar que foi concedida, tanto para a EA quanto para a PCF, aí alcançando a todos os associados né, que tem uma relação de associação com o EA até o dia 12 de março de 2021. Ou seja, se você, aposentado, que está nos assistindo agora, conhece algum outro colega aposentado que não está afiliado à AEA e que tenha interesse, né, em participar deste movimento, que até o momento sabemos que é uma liminar, sabemos que haverá o julgamento, mas que até o momento é exitoso e que queira participar, né, desse processo, filiando-se, associando-se até o dia 12 de março, você fará parte desta nova ação. Estão previstas novas ações para novos associados a partir dessa data? Sim, mas não é possível agora, no momento, seja apresentado, né, seja possível apresentar quando isso vai acontecer, qual é a data, qual vai ser o formato. Então, no momento, né, o que a EA-MG tem para poder trazer para todos vocês é isso daí, especificamente com relação à ação. Maurício, você tem algo para poder, né, tornar mais rica aí a nossa fala? Não, acho que você já aí conseguiu abranger todo o assunto com respeito a essa ação que foi proposta no final do ano. Acho que você já fez uma explanação que abordou de forma muito tranquila e assim didática para todo mundo. Acho que está todo mundo entendido aí sobre o assunto. Não é retificando, mas você disse que todas... Se precisar retificar, retifica, é bom. Não, o objetivo todas é as AEAs entraram, exceto a CEA, a do Ceará, que não quis entrar nesse processo. Então, ela é a única AEA que não está participando dessa ação contra o Saúde Caixa. Mas eu acho que assim, a sua explanação foi excelente e o que a gente espera agora é a nova ação que a gente vai propor, como você falou, a gente vai propor a partir de associados até o dia 12 de março, que a gente tenha o mesmo êxito e que futuramente a gente imagina que, né, as duas ações serão apensadas e o processo vai tramitar os dois de forma única praticamente na Justiça Federal. Maurício, muito obrigado aí, então pelas palavras e independentemente daquilo que a gente trouxe aqui, que a gente está apresentando, que a EA está apresentando, a EA continua à disposição. A gente tem recebido telefonemas, né, diversos o dia todo do estado inteiro, recebido mensagem de WhatsApp, recebido solicitações por e-mail. Estamos à disposição para poder fazer qualquer tipo de prestar qualquer tipo de informação, dar orientação, né, falar o que é que está acontecendo. E, né, continuamos, né, contando, né, com a assistência de vocês, não só em relação à semana, né, uma semana riquíssima que tem tido aí, pelos registros que a gente está acompanhando,
né, uma assistência crescente e que a gente, né, deseja que hoje, já com a banda, à noite, né, já é outro evento, amanhã com o encerramento, né, com o fantástico professor, né, Frederico Ribeiro, filho, o fechamento, né, do evento, dessa dedicação, né, carinhosa, comprometida com o associado e a associada da EA, seja finalizada aí com êxito. Então, estamos à disposição e, né, continuamos contando com todos vocês. Provavelmente no iniciozinho do mês de fevereiro a gente já tem um novo site, que, né, desejamos atenda aí outras expectativas. Ótima sexta-feira para todos. Presidente, muito obrigado e vamos adiante aí aguardando o dia de amanhã.